Então, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos na nossa segunda reunião, né, do ano de 2026, do nosso grupo, o NTDH, o Núcleo de Teoria dos Direitos Humanos. Conforme a nossa programação, hoje vai ser a relatoria da Alessandra Moraes de Souza e ela vai trazer um tema que para nós aqui no grupo é um tema bastante importante, já vem aí permeando os nossos artigos e as nossas discussões há pelo menos uns 5 anos. Então, que é o tema do cuidado, num autor que eu considero um autor interessante, significativo, que é o Todd May. O Todd May ele tem outros livros anteriores a esse em que ele trata do cuidado. Eu acho que esse livro, inclusive, ele, ele foi publicado, me parece, no ano seguinte a uma participação que ele teve num seminário internacional, no último seminário internacional que nós organizamos no Ministério Público, junto ao Ministério Público, com o Ministério Público, em 2022. Então, eu acho que esse livro também, de algum modo, fez parte daquele seminário. E a Alessandra traz um capítulo desse livro e a Alessandra agora está então com a palavra, e vocês sabem, né, que aqui é uma coisa assim bastante informal, vocês podem interromper a Alessandra, interromper, eu não vou ficar o tempo inteiro interagindo. Então, vocês se sintam muito à vontade para fazer suas reflexões, comentários, perguntas, dúvidas sobre esse tema, tá bom? Então, Alessandra, você está com a palavra. Obrigada, professora Ana Paula. Boa tarde, todo mundo, todos os presentes e todos que assistirão. Eu vou tentar iniciar aqui o compartilhamento da minha tela para a gente poder acompanhar. E vocês estão vendo, né? Está aparecendo? Ela ainda não está aparecendo ainda, né? Está com um Mas pequeno delay, né? Vamos ver. uhum. Enquanto isso, realmente, Apareceu agora, Alessandra. Isso. tá ótimo. Como a professora Ana Paula falou, o professor Todd May apresentou uma resenha, né, uma síntese desse livro no evento mencionado lá no MP. É um livro que eu gosto bastante, acho bastante interessante. Ele faz parte de uma série de publicações cujo objetivo é tornar a filosofia, apresentar tópicos da filosofia de uma maneira clara, simples, acessível para atrair estudantes e o público em geral. E o Todd faz bem esse trabalho, né, nesse livro. O título é Care Reflections on Who We Are. No primeiro capítulo, que é o que a gente vai discutir hoje, ele vai apresentar essa noção de cuidado, e a minha escolha tem a ver com a perspectiva subjetiva e intersubjetiva que ele apresenta e que dialoga muito com as pesquisas realizadas aqui no NTDH. No segundo capítulo do livro, ele faz um apanhado bastante interessante sobre a ética do cuidado. Então, para quem está adentrando nesse tema, vale bastante a pena ler esse capítulo. A gente não tem muitas publicações, tem muitas discussões aqui no Brasil sobre a ética do cuidado, mas existe uma perspectiva bem interessante e uma reflexão não exatamente completamente aprofundada, existem muitos lapsos ainda a serem discutidos, mas da relação da ética do cuidado com políticas públicas, com é, esse dado público. E nesse segundo capítulo, o Todd faz essa apresentação, trazendo autoras importantes como a Virginia Held, a Joan Tronto, e apresenta essas bases gerais, que vale muito a pena. Segundo capítulo, ele faz essa relação entre cuidados e os seres não humanos. Alessandra, eu não sei se você está passando esse slide ou não. Ou se Não, não é para. Tá bom, então tá. Então, isso, só para ficar atento. Tá ótimo. Pode continuar, por isso. Eu estou favor. primeiro só contextualizando o livro, né, para quem quiser aprofundar a leitura.
penúltimo capítulo ele trata dessa relação do cuidado e si mesmo, e o último capítulo é uma perspectiva de cuidado e vulnerabilidade. Para mim, é o capítulo mais fraco do livro, porque ele faz essa relação com uma conexão com o budismo, e aí me parece que foge um pouco, poderia ter abordado de uma outra maneira. Então, a minha opinião é de que o último capítulo a gente pode pular. O Todd é um filósofo norte-americano. Curioso tentar defini-lo, né? Se a gente pesquisa no Google, é dito que ele é um pós-estruturalista, mas eu particularmente não o classificaria exatamente assim. Ele tem uma produção diversificada, entra em tópicos bastante sensíveis e contemporâneos, né, sobre a filosofia, abordando consequencialismo, outras perspectivas éticas, e faz isso muito bem, né, com uma linguagem muito acessível. O último livro dele, até fiquei interessada em ler, é Should We Go Extinct? A Philosophical Dilemma for Our Unbearable Times. Então já vai para um outro lado, mas que me pareceu também bastante interessante. Bom, iniciando a, o debate sobre o próprio livro. É, só um parênteses, é só para a gente conhecer, o pessoal conhecer. Em momentos anteriores, a gente já, de algum modo, a gente já estudou, acho que a gente já debateu, talvez, no grupo, né, dois livros dele anteriores, né, que eu tenho aqui, um que significa Uma Vida Significativa, Significado Humano no Mundo Silencioso, que é esse, acho que não vai dar para ver por causa da minha tela, e o outro que é Uma Vida Frágil, Aceitando a Nossa Vulnerabilidade, né? Somente fazendo uma linha, né, Alessandra, com que você vai abordar, né, talvez esse último capítulo dele seja um capítulo mais diminuto, quando ele trata da vulnerabilidade, porque ele já tratou, né, desse tema nesse livro dele anterior, né? E ali realmente você tem total razão, ele faz essa incursão também, tanto numa vida significativa quanto uma vida frágil, ele faz essas incursões no budismo, né? Mas agora você está com a palavra, por favor. Bom, iniciando então o debate sobre o propriamente do capítulo, desculpa, ele foi demais. O título do capítulo é What is Caring? O que é cuidar, o que é importar, o que é se importar, e a gente vai falar um pouquinho dessas nomenclaturas mais adiante, mas ele inicia o livro de uma maneira bem leve, bem descontraída, que é um estilo de Oxford de escrita, né, de começar de alguma maneira contando um caso, contextualizando o leitor como uma maneira de trazer o leitor mais próximo da discussão que vai ser levantada, e ele começa contando um diálogo que ele teve com um surfista, em que ele questionou para esse surfista o quanto ele sentiria caso ele não pudesse mais surfar, por qualquer inconveniente, por alguma questão física, ele não pudesse mais surfar. E o surfista disse: Nossa, seria uma perda enorme, seria uma repercussão muito forte, como se eu perdesse parte de mim mesmo, né? Uma parte da minha identidade. E ele questiona: e se a atividade de surf sumisse, né? Não pudesse mais ser praticada? Como é que você se sentiria? Né? Por conta de mudanças climáticas, uma acidez no oceano, né? O que quer que fosse. E a resposta do surfista é: nossa, seria muito, ainda pior, de uma maneira diferente, porque ainda que eu não pudesse surfar, o surf continuaria existindo, mas o surf simplesmente não existir seria uma perda enorme, uma perda muito mais significativa. E essa associação entre a perda e o cuidado, e esses objetos de cuidado que têm relevância
Para cada um de nós, esse será o fio do condutor das reflexões desse capítulo que vão perpassar o livro. Essa relação entre a importância subjetiva dos elementos para os quais nós damos importâncias. Nós atribuímos importância e nós conferimos cuidado. Dentro dessa questão de nomenclatura, é interessante a gente marcar essa diferença entre o português e o inglês, né? Essa ideia de esse caring, e que a gente acaba traduzindo como cuidado, até pela ideia da ética do cuidado, ele teria uma relação mais próxima com essa noção de importar, aquilo que é importante, para o qual se dá relevância. E nessa nomenclatura, existe uma diferença entre o caring about e o caring for, ou care about e o care for. Então, caring about é a relação, é a identificação daquilo que é importante. E o care for é assumir efetivamente o cuidado. Isso faz uma diferença importante, por exemplo, para a Joan Tronton, que ela vai fazer uma diferença. Ela cita 4 etapas do cuidado. E a primeira etapa seria justamente a identificação desse objeto do cuidado. O que precisa ser cuidado? Um segundo momento seria esse prestar, oferecer o cuidado. Assumir a responsabilidade pelo cuidado, que é esse care for. E assumir essa responsabilidade do cuidado não necessariamente será aquele que diretamente prestará o cuidado. Então, se a gente pensar em termos coletivos, em termos de um corpo político, as nossas escolhas de políticas públicas, de utilização de um orçamento público, elas vão direcionadas numa ideia dessa ideia de care about. É aquilo que aquela sociedade entende como importante, ao que ela atribui importância. Essa responsabilidade pelo cuidado, pensando numa gestão pública e assumida, por exemplo, por um ente público, estaria vinculada a essa noção de care for. E eu trago justamente essa perspectiva pública, porque eu vou falar mais à frente dessa relação do cuidado com a identidade, mas que a gente pode pensar sobre uma perspectiva individual, mas pode pensar também sobre uma perspectiva coletiva, pública, né? Seja em termos de um corpo político, e a gente iria para essa ideia de identidade narrativa, de um povo, de uma comunidade, como também de um indivíduo. Prosseguindo, ele começa a explicar, então, o que é esse cuidar e o que é se importar. E para o autor, existe uma pluralidade de objetos no mundo, além de que nós, enquanto sujeitos, somos completamente diversos entre nós. Daí, então, que cada qual de nós tem diferentes interesses. E interesses que divergem muitas vezes entre si, interesses que nos aproximam, mas é essa pluralidade que mostra que muitos objetos ou muitos sujeitos podem se tornar nosso fruto de interesse, de importância, de cuidado, assim como nós podemos direcionar esse cuidado de diferentes formas. E o autor inicia, traz, né, lá os exemplos de alguém que é muito ligado a esporte, a outra pessoa que é muito ligada à justiça social, e como esses temas mobilizam muitas vezes não apenas a vida das pessoas, os interesses, o lazer, mas as ações que elas desempenham numa vida pública ou particular. E ele questiona, então, qual é esse porquê da gente se importar. E, na visão dele, grande parte do que nos torna indivíduos únicos, que atribui a gente uma singularidade,
é o cuidado que nós dirigimos a determinados interesses. E esses objetos de cuidado ou sujeitos de cuidado, eles seriam mais do que simplesmente interesses. Eles efetivamente definiriam e revelariam quem somos. Daí, então, esse aspecto subjetivo e intersubjetivo, como a gente vai falar mais à frente. E por isso o termo cuidado é empregado no livro para fazer referência àquilo com o qual nos importamos, mas que seria uma característica para cada um de nós. E acho que esse é um dado bastante interessante para a gente pensar a respeito do cuidado. Não unicamente como uma responsabilidade, como uma atribuição, ou muitas vezes como um fardo, tá? Pode ter essa conotação social, mas olhar para o cuidado sob esse aspecto de revelação de si mesmo, né? De autoconhecimento, de compreensão de si e do seu posicionamento em relação no mundo. Ele aponta dois aspectos principais do cuidado. Primeiro, para você identificar, como é que eu identifico, como é que eu sei que determinado objeto, determinado sujeito é uma fonte de interesse, é relevante para mim, é algo que me define, é algo do qual eu cuido. O primeiro seria esse senso de importância. Então, se você cuida de algo, se você se importa com algo, é porque você confere um valor a isso. E, nesse sentido, tem uma preocupação em distinguir cuidado de desejo, e se importar com desejo. Há uma sessão até um pouco longa desse capítulo, em que ele faz essa distinção entre aquilo que a gente atribui importância e o desejo, o querer, essa vinculação ao livre-arbítrio. Então, um ponto que ele traz aqui para deixar mais claro nesse início do texto é a gente não confundir esse cuidado com o desejo. O cuidado estaria mais associado a esse dado valorativo, a dar valor a algo. E nesse sentido, ele distingue entre um valor objetivo e subjetivo. Essa valoração que ele está se referindo, ela tem aspecto subjetivo. É a partir de um sistema e de considerações suas, diferente de valores objetivos, normativos e éticos, morais, que você teria ali em comunhão com uma comunidade. Essa valoração que está associada ao cuidado, ela parte daquele indivíduo, é própria dele. Então, eu posso ter meus objetos de cuidado, aquilo que eu dirijo, importância e relevância, a Larissa terá outras, a professora Ana Paula terá outros, Carlos terá outros. E, nesse sentido, também, o autor distingue esse cuidado, essa importância das necessidades. Então, nós temos objetos de necessidade, isso não significa que eles sejam nossos objetos de cuidado. Tá? Um exemplo, ele traz um exemplo da insistência, né, dos pais para as crianças, por exemplo, escovarem os dentes, né? Os pais estão agindo assim porque cuidam, porque se importam com as crianças. A criança pode até entender que é importante escovar, mas é, entender que é necessário ela escovar para não ter alguma afecção bucal, mas isso não quer dizer que ela se importe com aquilo. Ainda nessa comparação, né, com higiene bucal, todos nós mantemos a nossa higiene bucal por uma necessidade. Agora, nosso interesse nisso é completamente diferente daquele que um dentista tem. Principalmente um dentista que gosta muito do seu ofício e que vai, então, ali atribuir uma atenção e uma relevância àquele tema completamente diferente da que as pessoas ordinárias terão. E por isso seria possível com que a gente precisasse de alguma coisa que nós não nos importássemos, ou que a gente nem tivesse a dimensão
do quanto nós precisamos de algo. E acho que um exemplo importante a gente pode trazer das mudanças climáticas. Tá? Nós continuamos com uma emissão seríssima de gases de efeito estufa. Nós precisamos de mais da atmosfera, de um meio ambiente saudável, equilibrado, limpo, mas, no entanto, nós não envidamos esforços para isso. A gente ainda não atribui coletivamente a importância que esse tema merece. E pode ser que quando nós nos importarmos, quando nós passarmos a ter cuidado com este tema, tenha ido um pouco longe demais. Um outro aspecto importante do cuidado é para a identificação daqueles elementos que são relevantes para você, é a ausência de perda ou a potencialidade de perda, e que pode ser expresso também de diferentes maneiras. Mas é fácil identificar quando a ameaça de que esse objeto, esse sujeito de cuidado, né, ele seja lesado ou ele simplesmente desapareça do mundo, aquilo atua em você de uma maneira forte, de maneira a levar você muitas vezes a agir. E o Todd traz então essa relação entre um elo, tá? Entre o sujeito que atribui importância a esse sujeito, a esse objeto, e esse objeto de cuidado como algo que vai afetar. E daí, então, a gente vê uma relação intersubjetiva. Não é unicamente o como este objeto me afeta e simplesmente a meu respeito. Há essa relação de troca. Então, ele diz, eu destaquei essa parte, né? I insert myself into the world and it inserts itself into me. Então, esses objetos dos quais a gente têm interesse, eles fazem parte de um mundo público, de um mundo comum de objetos, e que não simplesmente é, o me importar é algo que unicamente me afeta. Há essa relação de troca e de interação que é bastante interessante, sob uma perspectiva maior, né? Não unicamente de individual. Eu fiquei pensando aqui nesse ponto, Alessandra, você está trazendo aí uma abordagem dele, vou deixar você seguir, mas sem antes refletir, né? Ele está pensando aí, então, nesse ponto em relações entre sujeito e objeto, né? E fiquei pensando em relações intrasubjetivas ou intersubjetivas. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, eu Pois é, pensei em. Você fala em relação de troca, né? Quando você está abordando a questão sujeito-objeto. Mas qual é a troca que o objeto no mundo troca com o sujeito, né? Ou ele está entendendo. Enfim, eu não vou filosofar demasiadamente. Ou ele pode estar entendendo, talvez, num sentido de que um outro sujeito no mundo possa ser entendido como objeto. Eu não estou falando no sentido de um objeto, no sentido comum, de objetificar o outro, né? Estou falando no sentido mais filosófico. Será que ele está pensando nesse outro como um objeto? Como assim, Russell também pensou? É, Enfim, eu não vou filosofar profundamente sobre isso, não. Mas o que me chamou a atenção foi a relação sujeito e objeto, e que você fala que há uma troca, mas que ordem de troca, assim, entre o objeto e o sujeito? Não entre o sujeito para o objeto, não do objeto para o sujeito. eu procurei aqui na fala falar tanto objeto como sujeito, porque, particularmente para mim, essa relação sujeito-objeto, ela fica muito cartesiana, né? A gente pode olhar os entes do mundo todos como sujeito, reconhecer agenciamento neles, reconhecer que eles nos afetam.
e nós afetamos o mundo, afetamos os objetos, afetamos os outros. O Todd não usa exatamente essa palavra troca. Eu é que estou usando, e aí vem mais a minha interpretação do que efetivamente o que o autor escreveu. E quando eu digo esse sentido de troca, talvez a gente possa mudar a palavra para esse afetar. Eu afeto o mundo me afeta. E nessa perspectiva, há uma relação intersubjetiva, ainda que eu esteja pensando em entes inanimados, né? Ah, Pensando tá. como uma montanha, eu afeto a montanha me afeta. Para quem for estritamente ali em química e inorgânica, vai dizer, não, mas aquilo ali não é um ser vivo, você não está afetando nada. Entendendo. Mas numa perspectiva filosófica, né? Se aquela montanha me levar a agir da maneira X ou Y, ou se a gente pensar até, por exemplo, na obra de arte e no Paul Cézanne e as várias Sim, pinturas que ele sim, fazia, sim, né, de um determinado local, de um determinado morro, a gente vai ver que o morro, embora inanimado, o afetou. Então, é sim. dentro Dessa desse. da subjetivação de entes inanimados, né? Eu acho que a gente tem que colocar isso também, né? Ou seja, tratar o objeto no mundo a depender do objeto. Claro que uma montanha é diferente de uma caneta, não é? Mas, assim, existem determinados entes no mundo que podem ser, né, subjetivados, a depender de qual linha filosófica você. Não entendi o que você quer dizer agora. Eu acho que a palavra não é trocar, né? Eu acho que a palavra mesmo é afetar, né? Uma boa palavra E isso, fenomenológica. Acho que o Carlos Carlos quer. levantou a mão. Isso, isso. Pode falar, Carlos. Oi, Alessandro. Boa noite. Não, você até respondeu a questão da troca. Realmente eu concordo com afetar. Estava pensando em políticas públicas, quando a sociedade ela necessita ser cuidada, e a importância que o poder público dá não é em troca, é realmente uma necessidade, ou seja, a sociedade afeta, né, esse poder público, digamos assim, através da necessidade com políticas públicas, do ato de ser cuidada e se importar. Então, aí, você já respondeu a minha pergunta anteriormente, queria só dar esse exemplo, que eu estou contribuindo com esse exemplo para ratificar, que é o sentido de afetar mesmo. Tá ótimo, obrigada, Carlos. E eu gostei do seu exemplo porque traz esse dado público. Eu acho bastante importante quando a gente pensa em cuidado, e ainda considerando que o nosso núcleo, né, é um núcleo de direitos humanos, eu acho importante a gente explorar bem essa perspectiva e essa ideia de cuidado, porque não é um tema que seja muito discutido. Foi publicado recentemente uma diretriz do Comitê Interamericano de Direitos Humanos, daqui da organização, né, daqui da América, que fala sobre o direito ao cuidado. Então, nós já temos uma legislação no Brasil sobre o direito ao cuidado, mas ela ainda é muito incipiente, ainda é muito voltada a uma ideia de cuidado aos indivíduos, um cuidado de saúde, um cuidado de subsistência, de sobrevivência. Mas essa noção de cuidar, ela pode ser entendida de uma forma muito mais ampla. Então, vale muito a pena a gente começar a explorar essas diferentes possibilidades, sobretudo nessa perspectiva do direito, que é mais normativa. E aí, com isso, eu esclareço aqui para vocês que eu particularmente pulei a sessão What is Carrying a Deeper Look, que é da página 12 a 22. Nessa sessão, ele vai apresentar o posicionamento do Harry Frankfurt, que Só, é um só um minutinho, dos. Alessandra. A Larissa gostaria de falar. Tá ali com a mãozinha. Vamos lá. Larissa. Mas também eu posso aguardar, não quero atrapalhar que a Alessandra está trazendo muito bem, né, os pontos
bem relevantes. Eu só levantei a mão, Alessandra, porque quando tu instigou, né, e trouxe a questão da legislação brasileira a respeito do cuidado e também dessa interpretação, né, bastante recente da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, é nesse lugar que eu poderia contribuir. Então, não sei se tu volta para a gente debater sobre isso ou se eu já trago a minha contribuição, que é a minha parte acerca dos estudos a respeito do cuidado vem muito daí. Então, mas eu não quero atrapalhar também. Se tu entenderes que é melhor deixar mais para frente, eu retomo depois, sem problemas. Então, acho que a gente pode colocar agora, porque, como eu falei, eu mesma ia pular uma parte, porque me parece que ela é menos normativa, ela vai entrar muito nessa noção, nessa relação entre o cuidado com essa faculdade do querer, com a vontade, com o livre-arbítrio, que para mim é uma relação do indivíduo com si mesmo. Então, ela pode ter talvez uma análise ética, mas eu vejo maiores dificuldades para a gente analisar isso sob uma perspectiva normativa e mais pública, né, que seria aqui o nosso interesse, além do fato de que o Henry Frankfurt, ele apresenta uma noção de cuidado que é extremamente autocentrada. É diferente, por exemplo, da perspectiva, inclusive, que a própria autora que ele cita, né, a Oscar, apresenta que é mais intersubjetiva, é mais descentralizada, é mais voltada ao outro, só que a fundamentação dela passa pelas emoções. Então, mais uma vez, eu acho que para as nossas discussões de direitos humanos está muito avançado. A gente precisa ir num passo a passo. Então, pode ficar à vontade, Larissa. Perfeito. Então, de forma muito breve, só também, né, para trazer um pouquinho do que eu já tive a oportunidade de pesquisar, de estudar, porque eu entendo também que essa discussão do cuidado, e aí trazendo um recorte da teoria feminista, ela tem uma grande importância, na minha perspectiva, quando ela também é interpretada para além da questão do amor, né? Do trabalho de cuidado, que seria então um trabalho de amor, que envolveria as emoções, que envolveria o desejo, a atenção, né? Se importar com o outro, acho que muito próximo do que a gente está debatendo. Então, até levantei a mão, né? Como eu justifiquei, quando a Alessandra propôs, então, uma amplitude dessa interpretação do cuidado, e é nesse lugar que ultimamente eu tenho me dedicado, até porque a minha área de atuação é o direito do trabalho. Então, volto para esse lugar sempre, a gente não consegue fugir, né? Nos puxa. Desse jeito, o Plano Nacional do Cuidado, né, nossa legislação de 2024, inicialmente ela se propôs bastante, digamos, avançada no que se tem, né, o reconhecimento do cuidado enquanto trabalho, que acho que aí é uma conquista. Remeto novamente às teóricas feministas, que foram elas, né, que colocaram esse lugar, que o trabalho de cuidado é o trabalho não remunerado, e já existem uma série de pesquisas que mostram que tem um valor econômico gigantesco, né? Então, que não se paga por esse trabalho, e se caso fosse de fato pago e pago corretamente, o volume seria bem expressivo em termos de valores, né? Não puxando o valor que o Todd trouxe, é um valor bem econômico mesmo. Então, nesse sentido, a minha percepção e da leitura também, como eu disse, eu não conheço o autor, foi uma alegria poder conhecê-lo, né? E vou buscar mais saber sobre ele. Mas a minha leitura também é que, nesse primeiro capítulo, eu entendo que ele não chegou a caminhar para esse lado de analisar o cuidado enquanto uma atividade que exige esforço, que exige também tempo, que é um trabalho, né? Seja remunerado ou não, que é exatamente como a nossa legislação coloca, né? E um ponto também, aí dividindo uma pesquisa que está em análise numa revista, então ainda não tenho como dividir com vocês, quando publicada certamente, mas no que tange as pessoas com deficiência,
Eu fiz, então, um levantamento de dados a partir do Plano Nacional Doméstico, né, o PNA, de 2022 e outros relatórios oficiais, e é importante dizer algo que por vezes fica invisibilizado, que muitas vezes a gente coloca as pessoas com deficiência no lugar de alguém a ser cuidado. E a realidade brasileira tem mostrado um volume crescente de pessoas com deficiência e pessoas idosas que muitas vezes vão transitar, né, por essas dois cenários, né, pessoas idosas com deficiência, enfim, tem assumido o cuidado, né? Tem assumido a questão da manutenção da renda familiar, tem assumido a questão do cuidado de crianças, do cuidado de outras pessoas adultas. Então, é por aí talvez que eu gostaria de deixar. Eu sei que a gente ainda vai avançar mais, mas só para não perder a deixa da oportunidade de abertura que a Alessandra nos ofereceu. Então, também fico à disposição depois para a gente trocar mais a respeito. Mas era isso, Alessandra. Muito obrigada. Em 2024, eu publiquei em coautoria com a Karina, que não está neste semestre nessas reuniões, um trabalho sobre as cuidadoras familiares de pessoas com deficiências psicossociais, né? E aí a gente abordou esse plano nacional, né, de cuidado, é, mas com um enfoque mais em relação a esse trabalho, como você bem coloca, Larissa, das pessoas, das cuidadoras em relação à pessoa com deficiência, né? Explorando essa ética do cuidado, mas muito na linha de autoras feministas. E eu achei muito interessante essa vertente que você coloca agora, que é um tema que me interessa muito, a gente pode explorar futuramente, com certeza, que é a questão de pessoas idosas cada vez mais cuidando, né? É claro que as deficiências elas acontecem ao longo da vida, não é? No Uhum. início, no meio e no final da vida, todos nós estamos aí suscetíveis a nos tornarmos, né, pessoas com deficiência. E as pessoas mais idosas, elas são pessoas que, vamos dizer dessa forma, em que a vulnerabilidade ela aparece, né? Perfeito. Se evidencia. Então, nesse sentido, eu achei interessante você trazer esse ponto do trabalho de pessoas idosas com deficiência ou de pessoas adultas, mulheres, homens com deficiência, cuidando de pessoas, de seus parentes, enfim, de pessoas que têm algum tipo de vínculo, né, com elas e que elas precisam se responsabilizar por, né, cuidar dessas pessoas, né? Então, excelente a participação. Perfeito. Muito obrigada, professora. E desde já me comprometo. Como eu disse, a publicação ainda está em análise na revista do STF, mas eu me comprometo em trazer esses dados que eu tenho salvos, né, os relatórios públicos, para futuramente também a gente aproveitar enquanto grupo para discutir. Tá ótimo. Porque muitas vezes o protagonismo da pessoa com deficiência fica afastado, somente se olha no lugar de a ser cuidado e não de alguém que exerce cuidado também, Sim, né? Exato. sim. Mas obrigada, professora. Eu vou buscar a sua publicação com a Karine também. Tá bom. Carlos, a sua mãozinha está levantada. Eu não sei se você quer continuar a falar ou perguntar alguma coisa, ou é para baixar a Não bater mãozinha. a mão. Tá bom, então, Alessandra, pode continuar, por favor. A não ser que alguém queira, Camila, Johnson, queiram também, enfim, indagar, fazer alguma reflexão. Por mim, pode continuar, tá muito bom o debate. Bom, então, puxando aqui um gancho do que a Larissa falou, é, esses estudos do cuidado, né, da própria ética do cuidado, eles ainda carecem de sistematização. Eles vão se beneficiar bastante e ainda não são vistos, né, nem dentro da perspectiva filosófica, né, com tanto interesse, porque falta alguma sistematização e que gera o risco do cuidado acabar se tornando um termo guarda-chuva
em que você conseguiria colocar tudo. Então, o cuidado pode ser entendido como um valor, ele pode ser entendido como um trabalho, ele pode ser entendido como uma perspectiva normativa, né? Estabelecer ali uma normatividade sobre ele, mas essa sistematização ainda falta. Uma das sistematizações que eu acho mais interessante, e eu pensei em trazer esse capítulo, se eu soubesse que a Larissa tinha interesse, eu teria trazido, é um dos capítulos do livro da Joan Tronto, em que ela faz essa diferenciação dessas 4 etapas do cuidado, né? Que ela diferencia o care about, taking care of, o care give e o care receiver. E o interessante dessa perspectiva da Tronto é que ela vai botar justamente primeiro momento, identificar que algo é importante, que algo precisa ser cuidado. Segundo momento, assumir essa responsabilidade por esse cuidado. Terceiro momento, prestar esse cuidado diretamente. E o quarto momento é a avaliação desse cuidado. Essa avaliação é feita por aquele que recebe o cuidado. Então, há um protagonismo daquele que recebe o cuidado. Ele não é visto de uma maneira passiva, como um objeto de cuidado. Ele é visto como um sujeito que pretende se posicionar a respeito daquele cuidado que está sendo prestado. E dentro dessa sistematização, a gente pode explorar de diferentes maneiras. Eu escrevi um artigo sobre essa relação, sobre um sistema de prestação de serviço de saúde pandêmico a partir de uma leitura da ética do cuidado, juntando a ética pandêmica com a ética do cuidado. E um dos comentadores, né, que é um professor de ética e filosofia, alertou justamente para esse lado. Precisa de uma sistematização maior dentro desse campo da ética, porque senão o cuidado pode se tornar um termo guarda-chuva. Então é importante a gente fazer essas várias diferenciações. E aqui no livro, nesse primeiro momento, eu entendo que o Todd está trazendo explicações, elementos importantes para a gente entender esse care about, essa primeira fase, identificar como a gente atribui importância, como a gente dá valor a determinados temas públicos, tanto de uma perspectiva pública ou privada, e como isso vai se expressar em termos de cuidado. No segundo capítulo é que ele vai entrar na ética do cuidado, e aí ele vai falar um pouco mais, e aí vai falar sobre o cuidado como trabalho, essas visões que são desenvolvidas pelas autoras feministas, trazer ali o crédito a elas, mostrar justamente a diferença da ética do cuidado para uma visão moral consequencialista, mais vinculada à reciprocidade e mútuo-benefício, e que na ética do cuidado vai ser completamente reorientada, vai ter um outro olhar, e esse outro olhar me parece que vem dessa intersubjetividade. Quando eu observo que esses objetos, esses sujeitos de cuidado, eu estabeleço uma relação de descentramento com eles. Daí acho que também eu ter pulado um pouco essa parte do Harry Frankfurt, porque acaba sendo muito autocentrada, muito voltada para o indivíduo, né? E me parece que o mais interessante aqui é esse descentramento do indivíduo, num olhar político, na relação que ele estabelece com os outros e com o mundo, né, no qual ele está inserido. E aí, pulando então para a seção que vem depois entre a página 12 e 22, essa seção, a Deeper Look, como eu disse, eu pulei, mas a gente pode retomar para o debate se alguém tiver algum ponto que queira discutir dali. Mas na seção seguinte é porque se importar é relevante. E esse se importar coloca essa partícula do ser que traz esse olhar de subjetividade, de relação consigo, esse olhar para si numa perspectiva de identidade, mas como eu disse, sem focar unicamente no sujeito. O objetivo aqui
não é olhar para o cuidado como um autocentramento, mas como uma possibilidade de ampliação, de descentramento. Nesse sentido, o Todd vai apontar que nós reconhecemos a nós mesmos e também somos definidos, identificados pelas outras pessoas a partir daquilo que nós cuidamos, a partir daquilo que nos importa. E ele até dá um exemplo, né? Você senta para conversar com alguém, se a pessoa só te apresentar dados objetivos, né? Me chamo tal, moro no lugar tal, trabalho nisso, você não tem elementos para dizer quem é esta pessoa. É preciso entrar mais do que nos gostos e preferências. Os gostos e preferências vão ficar muito nesse nível, talvez, do desejo. Aquilo que te mobiliza, aquilo que vai te levar a agir, aquilo que você se importa, ele se liga à sua identidade, de maneira que você mesmo será identificado pelos outros dessa forma. Então, um exemplo que ele deu, mas acho que é um exemplo bastante comum, é a gente perceber como determinadas pessoas elas têm um vínculo muito forte, elas atribuem um cuidado, uma importância muito grande a um determinado tipo de um time de futebol, a uma determinada banda de rock, né, quando somos jovens, mas principalmente a causas políticas, a um determinado partido, a um determinado tema, a causa verde, uma causa de inclusão, de gênero, de raça. E também nós, como pesquisadores, os elementos, os temas que nós atribuímos importância nas nossas pesquisas é aquilo que nós cuidamos. Né? Uma pesquisa é ali um cuidado de anos, né? De muito tempo, com um tema. E vincular essa importância a um dado mais subjetivo, e aí fora desse nível ôntico e mais no nível ontológico, me parece que é bastante produtivo. Como eu disse, tanto numa perspectiva individual, como se a gente pegar dentro de uma identidade narrativa de uma comunidade. E o MEI vai trazer essa implicação de autorreflexão e de consciência de si. E ele afirma que esses temas, né, mudassem para temas para os quais nós damos relevância, eles têm a capacidade de nos definir, né, de apontar esse quem somos, nos revelar, mas eles estão sujeitos a um arco de ascensão e declínio ao longo da nossa vida. Então, ele traz justamente o exemplo de uma pessoa que está com Alzheimer, então a memória dela vai estar afetada e essa identidade qualitativa vai ser modificada, embora a identidade numérica seja a mesma. A gente pode pensar em outras circunstâncias da vida, fases de vida, né? Então, pegando aqui o exemplo da banda de rock, é comum que jovens tenham esses interesses todos ali mobilizados. A gente costuma, muitas vezes, os adultos, a enxergar isso como um traço de imaturidade, mas é um tema que a pessoa dá importância. Então, essa primeira abordagem do porquê o cuidado é relevante é enxergar nele essa repercussão do cuidado na identidade, como um elemento de reconhecimento, de revelação de si, tanto para si mesmo como para os outros. Daí essa perspectiva política e intersubjetiva. Uma outra abordagem para a gente pensar essa importância do cuidado é se a gente pensar na ausência do cuidado. E se ninguém se importasse com nada? O que aconteceria com o cuidado ausente? A Eva Kitten traz essa reflexão em um dos livros dela, né? Como seria um mundo em que não houvesse cuidado? Se a gente pensar sobre um arco intergeracional, talvez nenhum de nós tivesse sobrevivido. Se a cada geração fosse necessário reerguer um mundo comum, talvez muitos de nós, ou a maioria de nós,
tivesse perecido. E alguns autores exploram isso, né? Como o fato de nós sabermos que outras pessoas virão, ainda quando nós mesmos não estivermos aqui, como isso mobiliza nossas ações, nossas pesquisas, nossos trabalhos. E é até citado um filme interessante, numa hipótese em que, por alguma questão, os seres humanos não conseguem mais procriar. Então, não tem mais humanidade, não terá mais humanidade. E muitas das atividades que nós desempenhamos, que nós atribuímos importância, às quais nós temos cuidado, elas perderiam o sentido. Então, esse olhar do que nos afeta e como nós afetamos, me parece muito válido quando a gente explora essa noção de cuidado. E daí eu trago justamente o cuidado como um elemento da identidade e é aquilo que faz parte do nosso vínculo estável com o mundo. Nos termos de Harry Frankfurt, cuidando, nós conferimos importância ao mundo, nós traçamos metas, interesses que estabelecem enquadramento segundo o qual nós nos conduzimos no mundo. E em relação a isso, o Todd May faz referência a uma hierarquia dos nossos interesses, dos nossos objetos de cuidar, de modo que haveria uma certa gradação e não um conflito de termos interesses ou denotarmos importância a objetos no mesmo patamar. Embora possa haver em alguns interesses um conflito, isso não levaria a ações contraditórias. É interessante ver numa situação de emergência, por exemplo, aquilo que é mais importante, aquilo que nós atribuímos maior valor, é o que terá um maior cuidado. Pensando, por exemplo, em termos da pandemia, o maior valor, o maior objeto de cuidado ali foi visto como a vida, mais importante do que as relações econômicas, do que os postos de trabalho e outros fatores. Embora tivessem pessoas que pensassem de uma maneira diferente, houve um consenso, né, de que o principal elemento de cuidado ali seria a vida. Por favor, Carlos, pode falar, fica à vontade. Então, Alessandra, não sei se você vai concordar comigo, mas chega um ponto que esse cuidado ele foge um pouco da subjetividade e ele aparece como dever, né? Como assistência obrigatória. No caso dos filhos para com os pais, netos para com os seus avós. Então, às vezes é preciso o poder público, né? O poder judiciário estar presente para que esse cuidado, ele saia da subjetividade e torne-se uma coisa mais sistemática. Então, eu não sei se o autor vai falar, entra nessa seara, porque você falou muita subjetividade e intersubjetividade. Mas, do meu ponto de vista, chega um ponto que vira como cuidar como estamos de dever. Eu queria nesse ponto também, aí guarda essa pergunta para responder daqui a pouco. A minha reflexão seria muito na direção esse cuidado aqui, ele está sendo pensado, obviamente, de um ponto de vista ético, ou seja, do ponto de vista da ação, né, e da agência no mundo, seja uma agência intersubjetiva, de se dar entre dois sujeitos, ou então do Estado em relação, agindo, né, em prol de uma coletividade, de sujeitos específicos. Eu pensei como é que a gente poderia estabelecer, né, essa relação entre a ética, né, e a fenomenologia, né? Então, eu acho que a fenomenologia diria da seguinte forma: ela diria que o cuidado, e eu não vou falar de autores específicos, vou tratar isso de uma forma mais de acordo com a minha interpretação, ela diria que o cuidado, ele faz parte da estrutura humana, né, do existir, né? Então, nós existimos, o cuidado, ele aparece ali, né? Então, ele está ali, ele está no mundo. Estamos no mundo, o cuidado está no mundo, né? Então, faz parte da própria estrutura da existência. Então, ele não
ele é mais profundo do que propriamente as ações humanas, né? Eles precedem as ações humanas, né? E acabam por influenciar essas ações humanas. Você traz essa questão que eu acho que é uma forma de você entrar nesse tema e uma forma de você refletir sobre esse tema, e o autor faz isso muito bem como filósofo, que é trazer a parte linguística do cuidado, né? Care about, care for, né? Isso também é trazido por essas autoras feministas, né? Que ele aborda aí no texto dele. É, Se a gente for pensar também em termos de linguagem, porque a língua ela faz parte da estrutura da existência humana, né? Quando nós nascemos numa determinada tradição, inclusive linguística, obviamente, uma tradição cultural. A gente pode pensar nessa palavra cuidado em diferentes línguas, ou seja, eu não vou pensar quando ele fala assim care for e care about e ele dá determinadas é, é, concepções para uma e para outra, ele está pensando isso dentro de um quadro linguístico norte-americano, sem sombra de dúvida, né? O que que essas expressões denotam? Elas mostram, como elas aparecem para o senso comum e como a filosofia ela vai então pensar essas expressões do senso comum. Se eu for pensar na língua alemã, também é a mesma coisa, né? E aí eu já entro no que o Carlos está querendo dizer ali, né? E eu acho que é uma preocupação, talvez, aí desse texto, e alguma coisa que você vai querer trazer mais adiante, Alessandra. Como esse cuidado pode se transformar num cuidado é, coletivo, né? Pelo coletivo, né? Aí talvez os norte-americanos diriam que tem um senso de responsabilidade nesse cuidado com o care for. Os alemães vão dizer, vão usar uma outra palavra que seria assistência, né? Então, a assistência do Estado em relação a essas coletividades ou pelas coletividades. O trabalho, aí uma palavra da Larissa, o trabalho assistencial realizado pelo próprio Estado. Então, eu acho que de forma mais profunda, o que a gente talvez devesse desenvolver no Brasil é pensar, em primeiro lugar, sobre a palavra, né, da onde ela se origina, né, que é uma palavra latina, o cuidado, né, cuidar de, né, o que que significa isso? Cuidado significa se preocupar com, se importar como a Alessandra está trazendo, pode significar preocupar-se com, pode significar também assistir alguém, né? Ou seja, no sentido de ajudar outras pessoas, né? É, Pode significar também ocupar-se de outras pessoas, né? Aí vem a questão do trabalho. Então, eu acho que o que deveria ser pensado para a gente desenvolver filosoficamente e isso, vamos dizer dessa forma, influenciar o mundo jurídico, é pensar, em primeiro lugar, o que que comporta, quais são vamos dizer assim, o que a gente pode extrair dessa palavra, né, cuidado, né, do latim cura, né, mas a gente já viu isso, eu e a Alessandra em um curso anterior, enfim, há um ano atrás. Então, o que significa isso? O que que significa cura? Cura é cuidado? Enfim, eu acho que dá aí pano para manga para a gente pensar numa numa ideia não, em concepções originais, próprias da cultura brasileira, não é? Que pode influenciar, né, o direito brasileiro, assim como, e aí nesse sentido eu acho que fica legal, assim como esses outros países aí, a Alemanha, os Estados Unidos, pensaram essas palavras, essas expressões, esse verbo, de acordo com a cultura e a tradição deles, entende? Então, essa seria a minha contribuição para esse debate de hoje. E eu vou deixar agora a Alessandra tentar aí responder o Carlos enfim, a minha foi mais uma reflexão mesmo. Bom, eu posso dizer para Obrigado. você, Carlos. Desculpa, você quer fazer uma réplica? Bom, Não, então, perfeito. sobre a sua colocação desse cuidado como responsabilidade, como dever, não vai ser um tema debatido pelo autor nesse primeiro capítulo.
ele vai trazer, vai fazer essas menções nesse segundo capítulo da ética do cuidado. Mas nesse primeiro capítulo, é interessante a gente pensar que antes de surgir um dever, de surgir uma obrigação, a gente primeiro precisa identificar a necessidade, identificar algo que precisa ser feito, ou que precisa, ao qual deve se dar importância. Daí vai nascer uma obrigação e a responsabilidade de agir em relação àquilo. Mas esse primeiro passo, e eu gosto desse capítulo porque ele explora de alguma maneira esse primeiro passo, que é essa identificação do que importa, do que deve ser cuidado, ela precisa ter essa clareza. Eu concordo com a professora Ana Paula. Para a língua portuguesa, tem muito pouco explorado. A gente ouve e fala de cuidado pensando imediatamente nesse ato de cuidado, de prestar um cuidado. Mas o cuidado é muito mais que isso. E algumas obrigações existem por conta desta atribuição de importância que a gente dá, mas que elas podem se perder. E aí eu vou para a questão das pessoas idosas. Então, sempre foi um consenso intergeracional que há um dever de cuidado àqueles que chegam, às crianças, há um dever de cuidado aos idosos. Esta responsabilidade, essa obrigação, como você bem falou, Carlos, está lá na legislação. Né? A gente tem nas disposições lá de direito de família, e a gente chama de obrigação de alimentos, né? De prestar ali uma assistência. Mas o que a gente está vendo cada vez mais é que a necessidade desse cuidado direto, do cuidado enquanto um trabalho, como a Larissa falou, ela está sendo cada vez mais presente. Mas esse trabalho, esse cuidado pode ser prestado de diferentes maneiras e pode ser prestado num estabelecimento, né, num antigo asilo. Mas será que aquele é a melhor qualidade de cuidado que será prestada? Será que oferecendo esse cuidado de subsistência, a gente está realmente atribuindo àquelas pessoas a importância e o valor que elas têm? E se a sociedade considerar, né, ao longo do tempo, de que não é tão importante cuidar, né, dos idosos? Essas valorações, elas podem mudar. Daí eu acho interessante a gente ter essa clareza que antes de ter a responsabilidade, a gente atribuiu importância a algo. E essa importância, ele tem esse vínculo subjetivo. E ter isso de uma maneira sistematizada, clara, me parece que facilita entrarmos nessa normatização que será necessária, mas que ainda estamos, acho, muito patinando, principalmente dentro desse âmbito do direito. Então, indo um pouco mais à frente, ainda vinculado a esse aspecto mais subjetivo, esse aspecto de identidade, né, vem justamente essa clareza sobre aquilo que cuidamos. Não necessariamente claro para a gente, ou nós percebemos que nós temos que cuidar de algo, ou que deveríamos cuidar de algo. E aí eu vou lá de novo para aquele exemplo lá das mudanças climáticas, da atmosfera, dos eventos extremos que estão acontecendo, nós ainda não fomos capazes de atribuir a devida importância a isso, para que então nós assumamos a responsabilidade de agir e envidar esforços para mitigar aquilo que é possível. E aquilo que nós nos importamos, se não tiver claro e ali visível, ele poderia emergir das nossas próprias ações. Muitas vezes algo não é perceptível diretamente para o indivíduo,
Ele precisa de uma autorreflexão, ele precisa de uma autoconsciência, que às vezes ele não consegue ver, ele está numa posição de terceiro observador, em que uma parte do objeto está ali obscurecida, e mais uma vez, pensando numa comunidade, pensando numa identidade coletiva, muitas escolhas de políticas públicas, algumas vezes não estão claras para aquela própria sociedade. Então, dando um exemplo aqui, a partir do Brasil, nós temos muitas discussões e reverbera bastante é, tem reverberado bastante uma lógica de trabalho, de sucesso pessoal, de que as pessoas precisam trabalhar, que aqueles que não estão vivendo, né, sob a sua própria do fruto do seu próprio trabalho, estão se vitimizando, e determinados discursos são de proteção e justiça são, na verdade, vitimização. Mas se a gente pensar em termos de desigualdade social, em 2024, cerca de 71% da população brasileira acreditava, defendia que o programa Bolsa Família tinha que ser estendido. O SUS, o acesso à saúde, é universal, desde a Constituição de 1988. E isso, para mim, parecem elementos que dizem sobre a sociedade brasileira. É uma identidade possível da comunidade brasileira, desse dever de assistência, de solidariedade uns com os outros, e que nós poderíamos observar e aferir nessa importância que nós damos a essas ações de solidariedade, mas que eu tenho certeza que não são claras para a sociedade brasileira e que reverberam muito mais discursos contra a justiça social, contra a equalização das desigualdades. Então, seria aí talvez um exemplo desse ponto cego daquilo que nós damos importância e que nem sempre está visível para a gente. Trabalhando um pouco essa outra perspectiva, né? E se nós não nos importássemos com nada, como seria esse mundo ausente de cuidado e essas pessoas também ausentes de interesses? Um primeiro aspecto é o que o cuidado traz estabilidade à nossa vida. Ele vai ordenar as nossas preferências, a relevância dos nossos interesses e, de alguma maneira, direcionar as nossas ações. Sem o cuidado, sem a clareza sobre aquilo que é importante para cada um de nós ou para um corpo político, nós nos moveríamos num fluxo de pura vontade e desejo motivado. A gente pode mudar essa palavra aqui para hedonismo. Pensar simplesmente numa vida de gozos e prazeres em que o porvir não tem a menor importância. E pegando o trabalho desses filósofos, né, do Frankfurt e da ayahuasca, a ausência do cuidado, ela destruiria o nosso compromisso com qualquer coisa. Daí vem um link com o que o Carlos falou. Não teríamos responsabilidade com nada, não teríamos deveres com nada. E nesse sentido eu concluo, então, a minha apresentação, trazendo que, para mim, foram os elementos mais marcantes dessa exposição do primeiro capítulo Todd May. Que o cuidado, ele importa por ser um elemento que nos identifica, está, então, vinculado à nossa identidade, seja essa identidade subjetiva individual, seja a identidade de um corpo político, e vai apontar os objetos e sujeitos com os quais nos comprometemos. E, portanto, revela quem nós somos, permitindo que nos orientemos no mundo de uma forma estável e por caminhos mais sólidos e identificáveis. Com isso, então, eu abro ainda mais o debate para que a gente aborde outros pontos que eu não trouxe na minha apresentação. Obrigada. Fico feliz que me parece que houve ali houve um interesse, né, um agrado de todos pela leitura. Eu fico muito feliz de compartilhar os mesmos interesses com vocês. Obrigada. Parabéns. Sim,
pessoal perguntas à Alessandra nesse ponto? Alguma coisa que tenha ficado, é, enfim, sem ela abordar, sem ela responder no texto, ou que tenha sucedido, né? Enfim, suscitado melhor em vocês alguma indagação? Eu tenho uma pergunta, professora Ana Paula. Por favor. Eu gostaria de saber se a Alessandra poderia dividir conosco o segundo capítulo da Ética do Cuidado, que eu confesso que eu fiquei curiosa. Esse documento a gente só acessou o primeiro e eu queria um pouquinho mais. Se não for abuso, né, Alessandra? Também não quero. Eu até já dei uma espiada que eu vi que na Amazon a gente consegue adquirir o livro, né? Por meio internacional. Não, a princípio foi a forma que eu achei. Mas se por acaso tu tiveres o segundo capítulo, o terceiro eu já entendi a tua colocação, acho que não é o caso. Mas o segundo eu fiquei bem interessado. Mas parabéns, foi muito boa a tua explanação e agradeço mesmo porque eu não conheci o autor. Então, acho que esse espaço que a professora Ana Paula nos proporciona tem essa grandeza, né, de uma troca, de sempre crescimento, né, de buscar outras formas de pensar, talvez temas que muitas vezes a gente se aproxima, se dedica, cuida também, mas a gente consegue ter a abrangência do todo, né? Então, agradeço mesmo e deixo esse pedido. Um outro Então, ponto, Larissa, só adentrando aqui um pouquinho mais, tem um ponto que eu acho que talvez a gente pudesse abordar, se não agora, mas talvez mais adiante, que é essa questão da identidade, né? Como é que ele ligou a identidade? Para mim não ficou muito claro, Alessandra. Não foi pela sua relatoria, possivelmente foi pelo próprio texto dele. Essa relação que ele estabelece entre identidade e cuidado, né? Assim, quando a gente estuda a parte de identidade, né, quer dizer, tem aquela toda a parte bioética e tudo que a gente pode, né, identidade pessoal, identidade narrativa, tudo aquilo, mas também identidade, ou também identidade pensada de um ponto de vista do reconhecimento, aí vem teoria crítica e tal, a gente pode pensar esse termo sob diferentes perspectivas, né? Mas eu particularmente eu não entendi, com muita humildade e sinceridade, eu não entendi qual foi a relação que ele estabeleceu entre identidade e cuidado, né? Porque, assim, me parece que o texto ele trabalha muito com identidade vinculada muito, não só essa questão linguística que eu falei, mas também da própria ação, né? É, E a identidade, ela ficou ali meio, assim, como é que ele teorizou isso, né? Porque, embora seja um livro acessível para as outras pessoas, mas quando ele traz esses dois temas enormes juntos, né? Porque a identidade é um tema gigantesco, né? Como é que ele linkou, assim? Como você compreendeu essa ligação entre um e o outro? bom, primeiro respondendo a Larissa, eu achei que eu tivesse compartilhado o livro todo, não foi? Não compartilhei, não? Ah, então depois eu coloco. Tem uma Só pasta se do eu me Drive, não é? passei e não vi, Alessandra, mas até onde eu, pelo menos no nosso drive, eu tive acesso ao primeiro capítulo e uma partezinha da conclusão. Se eu não me engano, eram umas 40 páginas. Uhum, Acredito que seria isso. Ah, uhum, então tá. Então depois eu compartilho o sim. livro, que eu peguei emprestado daquelas bibliotecas de prazo indeterminado que tem na internet, que a gente faz uso. E, como eu Então, disse, o eu livro, também tenho o livro da John Tronto, também peguei emprestado dessa maneira, e o da Virginia Held, se você tiver interesse. Ah, tem dois também da Kita, e se você quiser, eu passo tudo para você. O Carlos estava perguntando, Alessandra, não sei. Fala, Carlos. Aceitamos, aceitamos. não era questão do livro. Também eu acredito que é o livro todo que está compartilhado, Então, não se não sei me se. engano. Dá uma olhada É. lá, Larissa, para ver se é o livro Sim, todo. professora, vou confirmar. É engraçado, talvez na hora de eu que não É. percebi, mas se for, já peço desculpas, porque eu realmente só vi o primeiro capítulo e a conclusão. Mas vou abrir Agora, novamente. agora Larissa,
A questão da você estava colocando da identidade, Larissa não é, A desculpa, Alessandra, Alessandra, isso. Uhum. desculpa. A questão da identidade não me parece estar muito interligada à questão do cuidar intersubjetivo, não? Do cuidar de si primeiro, essa formação identitária de quem cuida e cuidar do outro. Olha, Carlos, esse ponto do cuidar de si é objeto do penúltimo capítulo. Uhum. Aí ele entra nesse cuidar de si, olhar para si, tomar a si mesmo como um objeto de cuidado. Né? O último Foucault, né, a última fase do Foucault, ele começa a desenvolver também toda uma perspectiva do cuidado de si que é tomada como um autoconhecimento, Sim. retomando a ideia grega, né, de que o autoconhecimento, a harmonia de habilidades, tornaria o indivíduo um melhor cidadão para a polis, seguindo essa tradição. Ele começa a explorar esses temas. Mas, respondendo à professora Ana Paula, de fato, ele não traz ali nenhuma, o Todd não traz nenhuma definição sobre identidade. Me parece que para um leitor iniciante ou que não tem esses aprofundamentos em identidade, vai associar identidade ao que a gente chama em senso comum de personalidade, que estaria relacionado ao que a gente vai chamar de uma identidade qualitativa, relacionada aos aqueles elementos que te identificam não só ao que você dá inteligibilidade a você como um indivíduo, mas também como você é visto pelos outros, entendido ali pelos outros. Mas ele não explora, de fato, ele não adentra isso. Para mim, talvez tenha ficado mais claro ou mais fácil de absorver por as leituras de identidade. Quando ele fala dessa perspectiva de revelação como a identificação daquilo que importa, como isso se revela nas nossas ações, nas nossas escolhas, como isso é uma revelação de quem somos, vai dialogar com o que a Hannah Arendt vai falar. Sim, Então, também com a por uma fenomenologia. leitura da Hannah Arendt, eu vou conseguir compreender assim. Sim. Dessa vez agora, né, que eu li, já depois desse curso do Heidegger que a gente Hum, fez com a senhora ano sim. passado, eu já comecei a pensar que quando ele faz essa diferenciação do querer, do desejo, não está ali expresso e eu não sei se ele mesmo fez essa relação, mas eu faria essa diferença entre um ôntico e um ontológico. A meu ver, quando ele está trazendo, está identificando aquilo que importa para um indivíduo como algo que o mobiliza, que o vai determinar as ações, estaria nesse nível ontológico, daquelas várias mudanças que o do Dasein ao longo Hum, da sua vida, que a gente chegou a tratar como angústia, a não hum, realização de si vai gerar uma angústia e hum, vai provocar reorientações hum. na vida, né, durante a existência Sim, desse indivíduo, porque sim. os interesses, aquilo que importa, aquilo a que se dá relevância, vai mudar no arco de uma vida. Hum, Né? Não será sempre estável. Nesse aspecto, o Todd fala. Mas nessa segunda leitura, eu, eu mesma fez essa relação com esse ôntico e com esse ontológico, já que ele fez tanta questão de fazer diferença, de diferenciar com os desejos e com as vontades. Me hum. parece que estão nesse nível mais Fenomenológico mesmo, né?
Mais do si que de um si uma mesmo. identidade que aparece, né? O próprio termo, né? Uma identidade que aparece, né? Que se revela, que aparece, que se abre, né? Nas, nas ações, né? Isso é bastante, sim, muito interessante essa união, né? Entre dois campos aí da filosofia, né? Fenomenologia, com essa questão do aparecimento e a ação aí, né, nesse caso específico, ligado à ética e às ações morais, né? Muito, muito interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma colocação? Não? Alessandra, você quer dar uma última palavra? E aí Então, a eu queria gente pode falar. trazer a minha inquietação, né? Como Fala. eu expus na apresentação, eu pulei toda essa parte mais ligada a emoções. A última sessão, inclusive, do capítulo, ele faz uma relação entre amor e cuidado e apresenta a perspectiva. Ele retoma o Harry Frankfurt e a outra autora, que eu não vou repetir o nome, porque eu já devo ter falado errado, e ele diz que para o Harry Frankfurt o cuidado seria uma forma, uma expressão do amor, mas Uhum. seria um tipo de amor, seria um cuidado desinteressado, particular, no nível volitivo, de necessidade. Como eu disse, eu pulei porque tem mais essa associação com emoções. E aí eu queria saber de vocês, se assim, é um ranço da gente que é advogado de afastar sentimentos, como se a gente não pudesse trazer isso para esse âmbito tão formal do jurídico, ou se realmente há uma dificuldade em dar normatividade às emoções, mas talvez a gente pudesse dar normatividade para os sentimentos. Eu queria trazer essa inquietação para vocês responderem comigo. Eu acho que sim, particularmente, né? Eu não vou nem entrar na esfera, porque a esfera das emoções agora é uma esfera que anda me interessando assim demais. Eu estou caminhando pela esfera das emoções, né? Mas eu acho que tem dois conceitos aí importantes que são caros para o direito e que o direito não anda resolvendo, né? E que tem muito a ver, né, com emoção, no sentido sentimento ou sensação, que são, primeiro, o cuidado e o segundo, a vulnerabilidade, né? Então, eu acho que essas duas concepções, como a gente já percebeu pela própria relatoria da Alessandra e pelo debate de hoje, né, que o cuidado, ele vem sendo talvez legislado de uma forma bastante incipiente, e se ele vem sendo legislado assim, você imagina então como ele vem sendo entendido dentro do campo mais formal, que é o campo jurídico, né? Então, em outros termos, ele vem não sendo entendido, né? E a vulnerabilidade também, não é? Que é esse termo que pode ter um significado em outros idiomas, né? E também em outras literaturas, e também na filosofia, ligado àquilo que nos fere, né? Aquilo em relação ao qual a gente pode ser ferido, pode ser maculado de alguma forma, pode ser atingido, né? Pode ser afetado, né? De fora para dentro, né? E a gente não tem controle sobre isso, né? Então pode ser aí um caminho interessante para essa palavra, mas eu sou sempre muito favorável que para a gente compreender, não é, essas concepções, né? Que a gente primeiro investigue, né, a cultura dessas expressões, ou seja, é, em que contexto essas expressões elas aparecem, em que tradição elas estão aparecendo, qual é a língua que elas, né, em que elas estão sendo representadas. E a partir disso, então, a gente pode pensar num passo seguinte, que é o passo da gente pensar sobre, né, que é filosofar, e o terceiro passo em como formalizar isso de um ponto de vista jurídico, né? É, a,
Então, essa questão da vulnerabilidade, eu gostaria de voltar a esse tema em sessões posteriores para a gente pensar junto, ou vocês podem se ocupar de textos, enfim, que você pode ser em inglês, em espanhol, português, enfim, uma língua que vocês se sintam mais confortáveis, não importa, mas para a gente também pensar um pouco sobre isso, né? É, e veja, podem ser compreendidos como sentimentos, podem ser compreendidos como sensações, né? E, e eu acho que isso pode ter alguma reverberar, influenciar o direito, né, de uma forma bastante positiva. Existe muito caminho nesse sentido, né? Para quem está aí num caminho de doutorado, pós-doutorado e querendo enfrentar ou mestrado, ou queira fazer o mestrado e enfim, mas queira entrar ou não, ou querendo mesmo escrever sobre o assunto, não precisa escrever dentro de uma instituição, eu acho que são temas aí bastante relevantes, né? Então, Alessandra, eu acho que o mundo jurídico pensa, mas ele não sabe pensar a partir do que vem de fora, de forma tal, entendeu? Então, ele fica um pouco, ele tenta formalizar e estabilizar conceitos de forma muito rápida entendendo que esses conceitos, eu como fenomenóloga diria, você não consegue ver esses conceitos de forma totalizante, não é? Você não consegue, você mesmo falou hoje sobre cuidado, né? Com várias concepções, pode ser pensado assim, pensado assado, refletido assim. Você imagina essas outras expressões que são mais amor, né? É, né? E eu acho que é bem complicado, né? Assim, para o mundo jurídico formalizar tudo isso, né? Professora Ana Paula, me permite só também trazer a partir da inquietação que a Alessandra nos traz e ouvindo também, eu acredito que a temática do cuidado e talvez boa parte dessas que vão envolver esse cenário de vulnerabilidade e muitas vezes de sentimento, talvez elas escapem ao direito porque elas sempre foram colocadas num local de feminino. E o direito, na sua essência, nasce de uma base masculina. Pode Então, o ser. cuidado não interessa ao masculino porque não é compromisso do masculino, né? Então, claro aqui, por favor, Carlos Johnson, não me interpretem mal, porque por vezes, né, soa, Eu, não eu, é eu particularmente acho, Larissa, assim, o cuidado, sim, ele tem uma característica aí historicamente ligada ao feminino, concordo plenamente. Agora, a vulnerabilidade, ela é humana, né? Ela não perfeito, importa se você é homem, mulher, azul, branco, quadrado, triangular, início, mas fim, meio ela basicamente, ela nos atinge de fora para dentro ou de dentro para fora, nos afeta, né? Que eu quero dizer, né? concordo 100%, Porque somos humanos, concordo. né? Exato, mas no ponto, professor, acho que bem por esse caminho de entender que a própria formação histórica do masculino, ela afasta qualquer cenário de vulnerabilidade e fragilidade, né? O homem, então, ele se configura no lugar de fugir desse elemento, né? Eu acho que essa construção, esse polo, né, dicotômico, feminino e masculino, acho que isso também contribui muita ausência de uma normatividade mais completa e mais coerente do cuidado e do reconhecimento da vulnerabilidade como uma característica humana, né? Porque o homem ele sempre foi colocado no lugar do público, do forte, do másculo, do não frágil, do que não sofre, do que não cuida, do que não é cuidado, mas que na verdade a vida toda recebe esse cuidado gratuito, né? Enfim, então nessa linha, né, que ouvindo a fala de vocês duas, fui diretamente para esse lugar de um sistema que foi construído de forma patriarcal para, inclusive, né, até hoje, em grande parte, o cuidado ser um trabalho não remunerado, não reconhecido, invisibilizado, né? Então, voltei para esse lugar de novo. Vocês vão ver que eu volto bastante. Mas muito obrigada. Era de fato para trazer assim que não consegui deixar de falar.
Tá certo. Ah, Carlos, você quer falar? Uhum. É só para finalizar, professora, só vamos que possamos dividir e se cuidar somente no espaço jurídico entre o homem e a mulher, né? Como a mulher no sentido como a Larissa já falou, né? O símbolo de mãe, do cuidar, tem um pouco essa simbologia materna, mas o homem também precisa se ocupar o espaço jurídico no sentido de, de, de distribuir também esse cuidar junto com a mulher. Eu gosto muito dessa expressão que você usa, se cuidar, né? Se cuidar, tem um reflexivo aí também, cuidar do outro, né? Sim. Vamos lá. Cuidado de outro. Johnson, Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de poder participar desse tipo de debate, né? E assim, eu não tinha ainda olhado com esses olhos a questão do cuidado, mas eu acho fundamental que esse seja um tema que tem que atravessar o currículo escolar. E eu concordo plenamente com o que a Larissa falou aí sobre essa questão do homem se achar acima dos cuidados, mas em compensação, pode até comparar quando um homem fica doente e quando uma mulher fica doente, que o homem parece que quer todos os cuidados do mundo quando fica doente, e a mulher geralmente infelizmente, é a quem se é atribuído o papel de cuidar. Achei muito interessante o tema, e assim, eu acho que um grande exemplo pode-se dizer assim, programa de cuidado é o SUS, né? O SUS é um programa que atinge a integralidade, universalidade, equidade. Então, assim, é um exemplo jurídico também de cuidado, mas eu acho que o cuidado ele tem que ter partir de uma educação de cuidado, né? De cuidado da natureza, de cuidar dos animais, de cuidar das pessoas, de cuidar de si. E sobre essa questão da identidade, eu não tenho muita expertise nisso, aliás, nenhuma, mas pelo que eu entendi, quando ele coloca a questão do surfista, que diz que se acabar com o surf, tira um pedaço da pessoa, eu acho que ele ali insere objeto do cuidado e o próprio cuidado como identidade da pessoa que se identifica com aquele cuidado. Então, eu achei fantástico participar do debate, adorei, muito obrigado. quer falar, Alessandra, alguma coisa sobre essa colocação do Johnson? Não? Sim. Gostei bastante do exemplo. Eu estava aqui buscando alguma coisa, né, ampla, e você trouxe a questão da saúde, essa Uhum. universalização da saúde, como um exemplo aí de cuidado nesse âmbito público. E eu tinha feito também a relação com talvez um dado solidário da comunidade, da sociedade brasileira, e que a gente corre o risco de perder ou não, vai depender muito das políticas públicas, ou a gente está deixando reverberar muitos discursos que, na verdade, vão de forma contrária aquilo que nós damos importância como coletivo, como corpo político. Eu gostei bastante do exemplo. E gostei das colocações de vocês para dividir comigo essa angústia aí da normatividade e as emoções. Temos Sim, realmente que avançar nesse aspecto. Mas uma coisa que me ocorreu é acho que os sentimentos, as emoções, os afetos, né? Tem autores que fazem essa divisão em três níveis, né? O sentimento tem narratividade, você consegue falar sobre ele. A emoção, ela atua de uma maneira diferente e o afeto parece que ele é bem pontual. O que se mobiliza, parece bastante, nas redes sociais é o afeto. Mas o que eu fiquei pensando é que isso é muito da ordem do privado. E quando a gente vai para o direito, a gente vai para esse dado do que é público. E aí, me parece que talvez daí vem esse desafio. Como é que a gente traz para o público algo que é da ordem do privado? Já trouxemos muitas coisas, as relações, né, de direito de família, as questões de gênero, elas estão todas, né, emergiram por conta de uma série de problemáticas, de violências, de desigualdades, mas, né, cada vez mais vão emergindo outras coisas. E acho que ainda não está claro
né, para esse modelo de sociedade que a gente tem, em como lidar com isso de a gente ainda não conseguiu virar a chave de como lidar com isso, com aquilo que é do privado no público. Tá certo, gente. Então, nós agora são 7h12, né? A gente está concluindo, então, neste momento, a nossa segunda reunião, né? Foi maravilhosa. Agradeço a Alessandra, a todos vocês que estiveram aqui no dia de hoje. O nosso próximo encontro vai ser daqui a 2 semanas e o relator vai ser o Carlos, não é? E o Carlos vai, eu acho que ainda dentro dessa linha, de algum modo, aí, dentro de uma linha Sim, ética, né? Que é a linha sim. Então, do economia, cuidado. isso, o domínio da vida do Ronald Dworkin, um capítulo específico lá do domínio da vida já está lá no nosso Drive, tá bom? Então, gente, uma boa noite para vocês e a gente se vê daqui a 2 semanas. Daqui a pouco o vídeo está lá no YouTube, no nosso canal, para quem quiser rever tá bom? Tchau, Boa tchau, noite. gente. Até a Boa noite, próxima. Tchau, tchau. gente. Tchau, boa Obrigada. noite. Sandra, Obrigado. obrigada, professora Carlos Johnson. Até a Tchau. próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.